Olá, caros alunos, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora que você estará assistindo essa aula, né? Mas eu desejo a você bons estudos, tá certo? Pessoal, em aulas anteriores nós falamos sobre a aplicação da lei penal no tempo, né? E hoje falaremos sobre a aplicação da lei penal no espaço. E assim, como eu irei falar sobre a aplicação da lei penal no espaço, né, que foi objeto da nossa aula no sábado, então já vou aproveitar e falar toda a aplicação da lei penal aqui no espaço e depois falar sobre o lugar do crime, tá bom? Então vamos lá. Nesse contexto, da mesma forma que a aplicação da lei penal ela encontra limites temporais, né, a lei penal ela encontra essa questão, há de se entender também os limites espaciais, né? A aplicação da lei penal no espaço, ela destina-se aí justamente a especificar qual é o âmbito de aplicação da lei penal, essa delimitação territorial. E a territorialidade, né, ela aplica-se à lei penal brasileira ao crime ocorrido em território brasileiro. A regra é regra no nosso ordenamento jurídico, né? E se encontra prevista no artigo 5º do Código Penal. Já a extraterritorialidade é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos fora do Brasil. É aplicado aí de forma excepcional, né? E se encontra sua previsão no artigo 7º do Código Penal. Tá certo? O princípio da territorialidade, é a grande regra do nosso ordenamento jurídico, contida no artigo 5º do Código Penal, aplica-se à lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Quando se fala em princípio da territorialidade, né, nós vamos perceber que não possuem importância informações outras, tais como a nacionalidade do sujeito, né, do sujeito ativo, nem do sujeito passivo ou do bem jurídico aí que está sendo tutelado. Verifica-se que a extraterritorialidade, por sua vez, a lei penal brasileira, nós podemos afirmar que o Brasil adota o princípio da territorialidade mitigada, regrada ou temperada, nesse contexto aqui. E esse princípio da territorialidade é uma decorrência da soberania nacional. Essa supremacia no campo interno e autonomia no campo externo, nós vamos ver. A ideia de que a igualdade entre as nações, né, são soberanas e as reciprocidade nas relações internacionais, né, de modo que a imensa maioria dos países representa uma regra semelhante aí. E não faz sentido, até então, o país abdicar da aplicação da lei penal em fatos criminosos ocorridos aqui no seu território, né? Casos muitos excepcionais, o Brasil também ele poderá abdicar desse poder soberano e permitir até então que país estrangeiro aplique a sua lei penal a crimes ocorridos no território brasileiro. É o que ocorre, por exemplo, senhores, o crime for praticado por um embaixador, né, um embaixador estrangeiro, que desfruta dessa imunidade, né, até na próxima aula, a última aula nossa, é sobre a aplicação da lei penal em relação às pessoas, e nós falaremos dessa imunidade aí, a lei penal brasileira, né, para o embaixador. E fala-se de uma intraterritorialidade. Quanto ao conceito de territorialidade, nós vamos ver que o território nacional ele compreende esse espaço terrestre, solo e subsolo, as águas territoriais, lacustres, fluviais e também marítimas, e também o espaço aéreo correspondente. No que concerne ao mar territorial brasileiro, a Lei 8.617 de 1993, ela vai dizer que compreende uma faixa
de 12 milhas marítimas aí de largura, medidas a partir da linha de baixo mar do litoral continental, né? E a de insular também, né? Tal como indicada lá nas cartas náuticas de grande escala aí, tá lá, reconhecidas oficialmente no Brasil. Dentro dessa faixa do mar territorial, nós vamos verificando, senhores, que constitui o território brasileiro, as embarcações estrangeiras. Elas possuem o direito de passagem inocente, né? Trata-se de direito de embarcação aqui estrangeira, navegarem aí pelo mar territorial de um país sem a necessidade de requerer a autorização do governo. É necessário que a travessia seja rápida e também contínua. No Brasil, trata-se desse limite aí, que por outrora já disse aos senhores, de 12 milhas até então. As aeronaves, né, não há que se falar em direito de passagem inocente, devendo o tema aqui ser regulado por tratado ou por legislação interna específica. No Brasil, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei número 7.565, de 86, ela estabelece duas regras a respeito aqui desse tema, né? Que nenhuma aeronave militar ou civil a serviço do Estado estrangeiro utilizada aí poderá, sem a autorização, voar nesse espaço aéreo brasileiro ou aterrissar no território subjacente do artigo 14, parágrafo 1º aí do Código Penal. E também ela diz que é livre o tráfico de aeronave dedicada a serviços aéreos aí privados, artigo 177 ao 179, e também, né, sobre o artigo 14, parágrafo 2º, que por outrora já disse. Território por extensão, o artigo 5º, parágrafo 1º, ele equipara o território brasileiro para efeitos penais. E aí nós vamos ter todas as situações que da embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, né? Se tratando aqui de embarcação ou aeronave pública, nós vamos verificar que ela seja privada, né? Mas se ela se encontra a serviço do governo brasileiro, haverá esse território nacional para fins de aplicação da lei penal, onde quer que tal aeronave ou embarcação se encontre. Exemplo que eu trago, por exemplo, um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, ele se encontra aí por força de missão diplomática, né, na pista do aeroporto de Buenos Aires, no interior ali da aeronave, uma pessoa ela passa a ser agredida, e esse crime de lesão corporal do artigo 129, né, deveriam ser sujeito de aplicação à lei brasileira. Mas por força desse princípio da territorialidade, na medida em que ele ocorreu no território nacional por extensão, né, e aí nós vamos ver que a lei penal brasileira deveria ser aplicada independentemente se saber qual a nacionalidade do agente, da vítima ou também desse bem jurídico tutelado. Embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem em alto mar ou no espaço também, né, aéreo correspondente, vai se dizer aqui que realizando uma pequena adaptação no exemplo que por outrora falamos, né, vamos imaginar que a agressão física ela houvesse sido ocorrida, né, a bordo de uma aeronave e de uma empresa aérea privada brasileira, na pista do aeroporto de Buenos Aires aí, ou sobrevindo o espaço aéreo argentino. Em um caso como esse, senhores, né, nós vamos dizer que não se trata de território brasileiro. A lei a ser aplicada aqui seria a argentina, reservando aqui a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira, que é a extraterritorialidade, a lei penal, artigo 7º do Código Penal. Se a ameaça à aeronave se encontra-se no espaço aéreo correspondente do alto mar, diante de uma situação em que poderíamos sim falar em um território brasileiro por extensão,
Essas regras aqui, até então, do artigo 5º, parágrafo 1º, são complementadas aí pela regra do parágrafo 2º. É também aplicável aqui, até então, a lei brasileira, caso, né, aos crimes aqui, né, praticados a bordo de aeronaves, embarcações estrangeiras de propriedade privada aí, até então, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente aí até então, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. As regras estabelecidas aqui no parágrafo 5º, nós vamos verificar que as seguintes conclusões: embarcações e aeronaves ou a serviço do governo são consideradas o quê? A extensão do território nacional. As embarcações e aeronaves privadas ou mercantes se submetem à lei da bandeira de qual ostenta. Então, o que está querendo dizer aqui o artigo? Dependendo da bandeira ali que ela está ostentando, ela passará a ter esse direito também, tá? Competência, né? A competência para o julgamento aqui de crimes praticados a bordo de aeronaves, né, ou navios, nós vamos ver que os crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves, elas estarão submetidas à jurisdição brasileira. Essa regra, ela deve ser complementada aí com o disposto do artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, que diz lá: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes cometidos a bordo de aeronaves ou de navios, ressalvados as hipóteses aí de competência da Justiça Militar. O texto constitucional, ele emprega a expressão navios, né? E não embarcações. Já o Código Penal, navios são embarcações. Nesse contexto, né? Aqui, como nós estamos dizendo, o Código Penal fala nas embarcações. Navios são embarcações de grande porte e que estejam aptas para quê? Para realizar essas viagens aí internacionais. Nem todo crime praticado a bordo de embarcações será federal. Por quê? Pois dependerá do porte de tal embarcação. As aeronaves, existirá competência federal automaticamente, independente do porte da aeronave, tá? A definição de aeronave, ela é dada lá pelo artigo 106 do Código Brasileiro Aeronáutico, a Lei 7.565 de 1986, né? Considera-se aí a aeronave todo aparelho manobrável, né, em voo que possa sustentar e se circular no espaço aéreo mediante aí as reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoa ou coisas. O entendimento do STF, né, é que o crime seja federal, né, será federal, ainda que praticado no interior de aeronave que esteja em solo. Quanto à embaixada, ela é extensão do território nacional? A pergunta que fica é uma dúvida extremamente comum aqui, né? As embaixadas, elas desfrutam de inviolabilidade, né? E a despeito de tal inviolabilidade, a nossa legislação penal, ela traz regramentos lá específicos definindo a embaixada como extensão do território nacional. Se o crime ocorre, por exemplo, no interior da embaixada norte-americana, no Brasil, aplica-se até então a lei penal brasileira. E aí nós vamos dizer que em estrita observância ao princípio da territorialidade, pois se trata aí de território nacional. De igual sorte, a embaixada, senhores, brasileira nos Estados Unidos da América não será considerada território brasileiro, né? Mas sim o norte-americano, de modo que se aplicará a lei de lá ao crime ocorrido no território, no interior da embaixada, tá certo? Então, pessoal, nessa parte, né, nós estudamos no sábado, tá? O vídeo até aqui ele vai até o sábado. Eu não vou dar pausa, porque ele é um vídeo curto, de 14 minutos. Eu achei deixá-lo e acrescentar agora com o lugar do crime. Né? Lugar do crime, nós vimos que no capítulo anterior, do tempo do crime, a discussão ela possui relevância quando se trata de crime
em que a conduta, ação ou omissão e o resultado ocorrem em momentos distintos, né? Ao tratar do lugar do crime e a respectiva regra adotada até então pelo Código Penal, devemos nos preocupar aqui em saber o quê? Né? Saber qual a lei será aplicada quando o crime ocorre em lugares distintos. E a conduta ocorre em uma outra localidade e o resultado em outra. Basta nós imaginarmos aqui uma situação em que uma pessoa em Brasília, ela subtrai por intermédio da rede mundial de computadores valores que se encontram na conta da vítima residente lá na conta bancária em Buenos Aires, né? Nesse caso, temos uma conduta ocorrida no território brasileiro e um resultado ocorrido em território argentino. E qual deveria ser a lei aplicada? E aí nós temos aqui algumas teorias, né? Até eu tenho dito que nós estamos numa cátedra, estamos num curso de nível superior, e as teorias, né? E estamos numa graduação, as teorias, ela vem, e nós temos que suportá-las, né? Porque o direito é feito de teorias. E aí algumas teorias tentam solucionar essa questão. Primeiro, a teoria da atividade, ou da ação, né? E aí nós vamos dizer, para essa primeira teoria, lugar do crime será o quê? O local em que ocorreu a ação ou omissão, pouco importando o local em que se teria ocorrido ou poderia ocorrer o resultado. Se o Brasil ele adotasse aí tal teoria, no exemplo acima, que por outrora citei, lugar do crime seria automaticamente o Brasil e não a Argentina. Essa teoria é alvo aqui de severas críticas, né? E exclui a possibilidade da aplicação da lei, dessa lei penal, do local do crime em que ocorreu o resultado aí criminoso. A teoria do resultado do evento, conforme o próprio nome aí já indica, essa teoria, né? O lugar do crime é aquele em que ocorreu o resultado, independentemente do local da ação ou da omissão. No exemplo acima, seria a Argentina e não o Brasil, na medida em que exclui a possibilidade de aplicação da lei penal em local em que ocorreu essa conduta. O local em que ocorreu a conduta foi praticada, ele deve ter interesse aí até então nessa aplicação da lei penal. Haja vista a reprovabilidade, né, do comportamento aí verificado. Quanto à teoria da ubiquidade, teoria pura da ubiquidade, teoria mista, teoria híbrida ou também unitária, nós vamos ver que essa teoria do lugar do crime é aquela em que ocorreu a conduta, ação ou omissão, bem como o resultado, ou ainda que o bem jurídico é atingido. Foi a teoria aqui adotada pelo Código Penal, em seu artigo 6º, né, que dispõe: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, né, ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu o resultado. Então, aquele processo que nós vínhamos tratando, né, um processo mnemônico de técnica de gravação, que é a luta, né? Nós estamos falando agora do lugar do crime. Então, lugar do crime, teoria adequada para a luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. No tempo do crime, teoria da atividade, tá certo? Outras teorias também, além das 3 teorias clássicas, né? Existem outras teorias, né, menos conhecidas aqui, que são elas: teoria da intenção, teoria do efeito intermédio ou efeito mais próximo, teoria da ação à distância da longa mão e teoria limitada da ubiquidade. Teoria da ubiquidade e crimes à distância, e aí nós vamos ver que ela vai se desdobrar. Então vamos falando de cada uma delas aqui. Teoria da intenção: o lugar do delito seria aquele em que deveria ocorrer o resultado de acordo com a intenção do agente. Ademais, essa teoria seria incompatível com os crimes culposos e pré-dolosos, salientes por sinal. Tá? A teoria do efeito desse intermédio ou efeito
esse efeito mais próximo, é o lugar do crime. É o que? O lugar do delito seria aquele em que a energia movimentada pela atuação do agente, né, alcança a vítima ou o bem jurídico. A teoria da ação à distância ou da longa mão, o lugar do crime é aquele em que ocorreu o ato executório. A teoria limitada da ubiquidade é o que? Onde o lugar do crime ele pode ser o que? Pode ser o da conduta ou do resultado, tá certo? Nesse contexto aqui, tá? A teoria adotada entre nós, cabe salientar mais uma vez, é a da ubiquidade, tá? Lugar do crime é aquele em que ocorreu a ação ou a omissão, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Vale registrar que eventuais problemas em torno do julgamento aqui, de julgamento em mais de um país, pelo mesmo fato criminoso, devem respeitar as regras lá do artigo 8º do Código Penal, nos seguintes termos, que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas ou nelas é computada quando idênticas. Evita-se aqui, com isso, que o agente seja punido em duplicidade, tá certo? A teoria da ubiquidade e os crimes à distância, nós vamos dizer que a teoria da ubiquidade, escolhida aqui no artigo 6º, que por outrora já lemos, do Código Penal, é aplicável aos crimes à distância, também chamados aí, né, de crimes de espaço máximo, tá certo? Crime à distância, nós vamos saber que é aquele em que a conduta tipificada pela lei penal se inicia em um país e a sua consumação se concretiza em outro. A teoria da ubiquidade não se aplica nas seguintes situações aqui que falaremos, né? No crimes plurilocal, que é aquele em que a conduta ela abrange mais de um local, mas todos dentro do mesmo país. Tratando-se até então de crime plurilocal, aplica-se a teoria do resultado, artigo 70 do nosso Código de Processo Penal, né? Por exemplo, o agente inicia até então a execução da conduta na comarca X e o resultado ocorre na comarca Y. Este último local aqui, né, esse lugar, seria territorialmente competente para as outras modalidades, né, de delitos, como no caso de crimes contra o patrimônio. A propósito, muito embora nós vamos verificar, tem mais afeto ao direito processual penal, tá? O STF e o STJ têm flexibilizado até então a regra constante no artigo 70 do Código de Processo Penal, permitindo até então a aplicação da teoria da atividade aí nos crimes plurilocais, tá? Quando se trata de crimes contra a vida, né? No âmbito do STJ, nós vamos ver, a regra tem sido flexibilizada, inclusive para outras modalidades de delito, como no caso dos crimes contra o patrimônio, tá certo? A infração de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes com pena máxima de até 2 anos, regida aí pela Lei 9.099/95, artigo 63, ela estabelece a competência do juizado especial será admitida pelo lugar em que foi praticado a infração penal, tá? Diferentemente do sistema da vara comum, né? A lei do juizado especial acolheu a teoria da atividade, entendimento majoritário aqui em doutrina. O artigo deve ser interpretado até então no sentido de se referir ao local em que o agente ele praticou a ação ou omissão delitiva. Por exemplo, né, se João, que se encontra em São Paulo, ele faz lá uma ligação telefônica para Maria, que se encontra em Brasília, ameaçando a onde se trata do crime de ameaça, essa infração penal de menor potencial ofensivo seria julgada aí pelo Juizado Especial Criminal de São Paulo. Crime falimentar
pelo disposto no artigo 183 da Lei 11.101 de 2005, compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada essa falência aí, né, concedida a recuperação judicial ou homologada até então o plano dessa recuperação extrajudicial e a conhecer da ação penal nos crimes previstos nesta lei. Quanto aos atos infracionais, não se tratam de crime, né, vocês já sabem, mas de atos, de fatos típicos e ilícitos praticados aí por inimputáveis, né, imputáveis aí por menoridade, nesse contexto. Artigo 147, parágrafo 1, assevera, nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de conexão, continência ou de prevenção. Por exemplo, nós estamos falando aqui da teoria da ubiquidade, que não se aplica nessas situações. Nós vimos a primeira, nos crimes plurilocal, nas infrações de menor potencial ofensivo, nos crimes falimentar, nos atos infracionais. Tá? O que eu digo aqui para os senhores, né, que fiquem atentos nessa questão aqui, tá? Porque daqui pode ser extraída uma questão da prova de vocês. Então, por outrora, nós já mencionamos em momento anterior, né, que os crimes à distância, eles são chamados de crimes de espaço máximo. Crimes de espaço máximo, que seriam aqueles em que a conduta, a ação ou omissão e o resultado, eles ocorrem no mesmo limite territorial, comarca ou, no caso aqui da Justiça Federal, essa seção judiciária. E aí identificar o lugar do crime é a competência territorial, pois não há nenhuma dúvida aqui em torno do tema. Não é possível a aplicação da teoria da ubiquidade quando existe crimes conexos também, né? Tendo uns ocorrido no Brasil e outros em território estrangeiro. Quanto, senhores, à extraterritorialidade, ela vai consistir na possibilidade de explicar a lei penal brasileira a crimes aí ocorridos em território estrangeiro. A regra do nosso ordenamento jurídico, ela está calcada na ideia de que a territorialidade do artigo 5º do Código Penal, ela admite-se essa excepcionalidade aí, né? Essa extraterritorialidade, de modo que nós podemos concluir, temos adotado o princípio da territorialidade temperada, mitigada ou moderada. E é importante nós esclarecermos e recordarmos que a extraterritorialidade aplica-se a crimes, mas não às contravenções penais, artigo 2º do Decreto-Lei 3.688 de 1941, né, que são as leis das contravenções penais. A lei brasileira é aplicável à contravenção praticadas no território nacional. Salienta-se que as situações que descrevem a extraterritorialidade da lei penal nem sempre poderão ser aplicadas na prática, pois pode colidir até então com a soberania de outros países. Um exemplo é uma situação em que o Brasil acredite poder aplicar a lei penal a um crime ocorrido na França, né? E aí não vai se aplicar automaticamente, né? Outra situação, a extraterritorialidade, ela é definida em lei, né? E aí nós vamos ver que essa extraterritorialidade, ela, além de ser definida em lei, nós temos a incondicionada e a condicionada. A incondicionada, como o nome indica, é quando o Brasil ele pretenderá aplicar a sua lei brasileira a crimes ocorridos no estrangeiro, independentemente de qualquer condição. A condicionada é o que? É a aplicação da lei brasileira aos crimes ocorridos no exterior, ficaria aí sujeito a uma série de condições que apontaremos aí abaixo no tópico relativo ao tema. Essa extraterritorialidade incondicionada é o que? São as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, né? Que vai dizer contra a vida ou a liberdade do presidente da República.
Se o presidente da República ele se encontrar no exterior e ele for vítima de qualquer desses crimes, o Brasil pretenderá até então aplicar a lei brasileira, independente de qualquer condição. E aí, né, como exemplo, o presidente do Brasil se encontrará na França. Se for vítima de uma tentativa de homicídio, o Brasil pretenderá julgar aí esse homicida aplicando a sua lei brasileira, independentemente de se ingressar no Brasil, de sua nacionalidade e até então tendo ou não julgamento no exterior. Vale se recordar aqui que os crimes contra a vida que pode ser vítima o presidente da República é o homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, e por razões óbvias, o presidente da República não pode ser vítima, né, dos demais crimes contra a vida, o infanticídio e o aborto, né, nem só ele, nós também, todos os homens, né, infanticídio e aborto. Quanto no que se refere aos crimes à liberdade, o Código Penal ele preveu lá nos artigos 146 a 154b a disciplina dos crimes contra a liberdade individual, que é o constrangimento ilegal, artigo 146, a ameaça no artigo 147, sequestro e cárcere privado no artigo 148 do Código Penal e redução à condição análoga de escravo do artigo 149. Ao prever essas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, o Brasil ele adotou o princípio real de proteção de defesa, de acordo com o qual será aplicada a lei penal brasileira a crimes aí até então que afetam bens jurídicos brasileiros, independentemente da nacionalidade do agente ou do lugar do crime. Contra o patrimônio, a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, de autarquia ou de fundação instituída aí pelo poder público. Um exemplo simplório que eu trago para os senhores a título de aclaramento, né? Vamos imaginar que a agência do Banco do Brasil, de Miami, seja objeto do crime. E aí, nesse caso, nós temos aí até então um crime contra o patrimônio da sociedade de economia mista, né? De economia mista federal brasileira, e aí, razão pela qual, né, nós vamos entender que o Brasil pretenderá aplicar a sua lei penal independentemente aí de qualquer condição, que são os crimes contra a fé pública, estão lá no Código Penal, nos artigos 289 a 311, os crimes de moeda falsa, 289, a falsificação de documentos públicos, 297, falsificação de documentos particulares, 289, falsidade ideológica, 299, uso de documentos falsos, 304, e falsa identidade, todos do Código, 307, todos do Código Penal. No que diz respeito aqui aos crimes contra o patrimônio, o Código Penal, nos artigos 155 e 183, nós podemos destacar os crimes de furto, artigo 155, o roubo, artigo 157, extorsão, 158, apropriação indébita, 168, apropriação indébita previdenciária, 168A, e estelionato, artigo 171, e receptação, artigo 180, aí, todos do Código Penal. Aqui a hipótese de extraterritorialidade também é incondicionada, uma vez que foi acolhida o princípio real e de proteção ou de defesa. Contra a administração pública, por quem que está a seu serviço, nós podemos extrair da literalidade do artigo 7º, inciso 1, e a linha C, né, do Código Penal, apenas essa hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que uma pessoa ele oferece vantagem devida a um funcionário público, né, que se encontre até então em missão no exterior. Imaginamos ainda que esse funcionário público ele não aceite tal oferta. Neste caso, nós temos um particular praticando um crime contra a administração pública, corrupção ativa, conforme o artigo 333 do Código Penal, no exterior,
mas não temos um crime praticado por quem está a serviço da administração pública. Não se trata aqui de hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Se no mesmo exemplo, esse funcionário público recebesse a vantagem ilícita, restaria aí caracterizado o crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e teríamos assim um crime contra a administração pública brasileira por quem está a seu serviço. Os crimes contra a administração pública estão previstos no Código Penal a partir do artigo 312, né, que é o crime de peculato, artigo 312, concussão, 316, corrupção ativa, 317, facilitação de contrabando ou descaminho, artigo 318, prevaricação, 319, condescendência criminosa, artigo 320, e advocacia administrativa, 321. Todos do Código Penal. É mais uma situação de extraterritorialidade incondicionada. Foi acolhida aí pelo princípio real, ou de proteção ou de defesa. Quanto à situação de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, nós vamos ver que o genocídio ele está previsto na Lei 2.889 de 1956 e pressupõe a intenção de destruir no todo ou em parte esse grupo nacional étnico, racial ou religioso. E o Código Penal ele adotou dois princípios: o princípio da personalidade ativa e o princípio do domicílio, né, consoante a qual a lei brasileira seria aplicada aos domicílios no Brasil. A extraterritorialidade incondicionada, nós falamos todo o tempo aí da condicionada, né? Agora nós falaremos nós falaremos todo o tempo da incondicionada, né? E já nós falaremos dessa condicionada, tá? Ainda tem dois assuntos de extrema importância aqui. Essa extraterritorialidade incondicionada na lei de tortura, nós vamos ver que o crime de tortura ele está previsto, né, lá na Lei 9.455 de 1997. Né? No seu artigo 2º, ela diz que nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando ali se o agente em local sob a jurisdição brasileira. A extraterritorialidade incondicionada, né, no crime de tortura, ela ocorre por duas situações. Primeiro, a vítima sendo brasileira, né? Nessa situação, a legislação que ela adotou o princípio da personalidade e aplica-se a lei brasileira quando a vítima é o sujeito passivo do crime, ela é brasileira. O agente em local sob jurisdição brasileira, aplicamos aqui o princípio da justiça universal, de acordo com o qual o Brasil ele poderia aplicar a lei penal brasileira, né, a qualquer crime ocorrido em qualquer lugar do mundo. Nesse contexto, cumprimento da pena no estrangeiro. O artigo 8º, por sinal, ele dispõe, né, artigo 8º do nosso Código Penal, que a pena cumprida no estrangeiro ela atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idêntica. Esse dispositivo ele é muito importante, senhores, pelo seguinte fato, né? Em matéria de extraterritorialidade incondicionada, né, na medida em que se aplicaria justamente a esses casos em que o agente já foi condenado no exterior e, por exemplo, é enviado para o Brasil. Em se tratando de extraterritorialidade incondicionada, o fato de o agente ali ter sido condenado e cumprido pena no exterior não impede que seja condenado novamente no Brasil. E aqui ele passe a cumprir a pena. Né? É uma espécie de exceção ao princípio da vedação do bis idem, né? O agente será condenado mais de uma vez pelo mesmo fato aqui, tá certo? A regra que nós vamos verificar é trazida aí pelo artigo 8º, né? E acaba por amenizar as consequências trazidas aí para este bis idem. Extraterritorialidade condicionada. A extraterritorialidade condicionada,
ela está prevista no artigo 7º, inciso 2 do nosso Código Penal. São as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. O próprio nome indica aí. São situações em que o Brasil ele pretende aplicar a lei brasileira a crimes ocorridos no exterior, desde que observadas algumas condições. Primeira delas, essas hipóteses de extraterritorialidade condicionada são os crimes que, por tratado ou por convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Um exemplo são os crimes de tráfico de droga, tráfico de armas, o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, e o tráfico de armas da Lei 10.826 de 2003, artigo 18. Tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, artigo 231 do Código Penal. Né? Se, por exemplo, um traficante praticar um crime no exterior, mas por qualquer razão for encontrado em um território nacional, seria possível a aplicação da lei penal brasileira conforme o que está disposto lá na lei que as condições contemplem no artigo 7º, parágrafo 2º, estiverem presentes. Aqui, a aplicação do princípio da justiça universal, já mencionamos de acordo com o qual o Brasil poderia aplicar também a lei penal brasileira a qualquer crime ocorrido em qualquer lugar do mundo, independente da nacionalidade da vítima e do bem jurídico do crime. Do crime aí. Crimes praticados por brasileiro, este dispositivo aí é fundamental para evitar a impunibilidade de crimes brasileiros que tinham agido no exterior. Vamos imaginar aqui que esse brasileiro ele consiga fugir e ingressar no Brasil. O Brasil ele não extradita brasileiros nada, se não fosse possível a aplicação da lei penal brasileira. Neste caso, o criminoso ele viria ao Brasil e permaneceria até então impune nesse contexto, né? E é fundamental o quê? É fundamental que exista essa possibilidade de extraterritorialidade condicionada. A observação do princípio da personalidade ou da nulidade ativa. Qual será aplicada a lei penal brasileira a crimes praticados por brasileiro? Praticados, né, em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantil ou de propriedade, né? Quando em território nacional, estrangeiro, e aí, senhores, não sejam julgados. Tratamos até então do princípio da territorialidade. Vimos que essas mesmas embarcações ou aeronaves se encontrassem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Teríamos aí até então a aplicação da lei penal brasileira, né, da lei penal brasileira, por se tratar até então por extensão ou por equiparação, né, nesse contexto. Nesse contexto aí. No caso em tela, nós vamos verificar, né, as embarcações ou aeronaves mercantes ou de propriedade privada se encontram em território estrangeiro, razão pela qual a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira apenas se viabiliza, né, por meio da extraterritorialidade. Como ocorre, né, nós vamos verificar com os demais nesse contexto de extraterritorialidade condicionada, né? Condicionada. É imprescindível aqui, as condições do artigo aqui, é imprescindível as condições do artigo, nesse contexto, as condições do artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. O próprio artigo 7º-C, porém, já estabelece
uma condição adicional que os crimes não sejam julgados aí lá no exterior. Aplica-se, no caso, o princípio da representação, de acordo com o qual se aplica a lei brasileira a embarcações e aeronaves brasileiras. Faz sentido nessa hipótese em que se trata de embarcações ou aeronaves mercantes privadas ou no exterior. Se estivessem aqui em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, fossem de natureza pública ou de serviço do governo brasileiro, teria indício aí o princípio da territorialidade, né? Nesse contexto. Condições para a extraterritorialidade. A regra do artigo 7º, parágrafo 2º do nosso Código Penal, a extraterritorialidade condicionada estão sujeitas ao concurso dos seguintes condições. Entrar o estrangeiro, o agente no território nacional, pouco importa se esse ingresso desse agente aí no território nacional foi voluntário ou se foi compulsória, extraída aí, por exemplo, o quê? Ou seja, a permanência é temporária ou definitiva. Se é punível no país em que foi praticado, pode acontecer de alguém praticar no exterior aí uma conduta considerada criminosa no Brasil, mas que não constitui crime no local em que foi praticado. Vamos imaginar um brasileiro que se encontre na Holanda, portanto, pequena quantidade aí, encontrando na Holanda com pequena quantidade de droga para concurso pessoal. No Brasil, a conduta está prevista no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Em se tratando de fato não punível no Brasil, no local em que é praticado, o Brasil não poderá aplicar a sua lei brasileira. E se acontecer de um brasileiro praticar uma conduta, né, em uma região que não se encontra submetida a nenhuma legislação penal, por exemplo, a região polar. Neste caso, deve ser observada a lei de sua nacionalidade. Estar os crimes incluídos entre aqueles os quais a lei brasileira autoriza a extradição. A lei de imigração, a lei número 13.455, né, de 2017. O artigo 82, desse diploma legislativo, não se considera extraditado. O indivíduo cuja extradição é solicitada no Brasil for brasileiro nato. E aí ali tem N situações. Eu peço você que está no material de apoio, depois dê uma boa lida, tá? Para ficar abastecido aí desse contexto. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ainda cumprido a pena. Qualquer dessas duas modalidades, haverá extinção da punibilidade do agente e o agente cumpriu a pena parcialmente. Seria possível a instauração aí também de um novo processo no Brasil. Naturalmente, a regra do artigo 8º do Código Penal, que diz respeito a cumprimento de pena no exterior. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por escrito, ou por outro motivo, né, na verdade. Não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. O perdão no Brasil também possui natureza de causa de extinção da punibilidade, como se vê ocorrendo a extinção da punibilidade do agente no exterior, seja pelo perdão, seja por alguma outra causa, o evento ensejará a extinção da punibilidade também no Brasil. Crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro no exterior. O artigo é muito comum nós vemos nas redes nacionais. E aí o artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal traz um caso adicional de extraterritorialidade condicionada. Que é quando o quê? Trata-se do crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, né, fora do Brasil. E aí resolvemos tratar aqui desse último, né, caso de extraterritorialidade condicionada de forma separada, porque a comporta uma peculiaridade. Qual é? É que além da exigência das 5 condições já mencionadas, para que haja essa extraterritorialidade, é imprescindível que não tenha sido pedida ou foi negada a extradição. Seria o caso aqui que o agente estrangeiro tivesse ingressado no Brasil, condições do artigo 7º, parágrafo 2º, e a sua extradição pelo país em que o crime teria ocorrido não tenha sido aí pedida ao Brasil, ou foi pedida, mas o Brasil negou.
A hipótese é da baixa probabilidade, mas há uma possibilidade. Houver requisição do ministro da Justiça, né? Trata-se de uma das regras de hipótese, né? A ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, e o Ministério Público somente poderá, até então, processar o criminoso estrangeiro se houver essa requisição, né? Então, por fim, chegamos ao nosso conteúdo, né, dessa aula de hoje, e eu peço aos senhores que deem uma boa lida nesse material. Nós falamos aí sobre o lugar do crime, depois nós falamos as teorias que o acoplam, falamos sobre a territorialidade e essa extraterritorialidade. Eu peço aos senhores que deem uma boa lida. Desse material eu vou tirar uma questão, não está valendo nota, tá? É só para consideração somente para abonação de faltas, tá? Eu peço aos senhores que façam, é somente uma questão pelo fato de que algumas pessoas estão com muita falta aí, tá? E aí, à noite estaremos na nossa web aí, querendo o bondoso Deus, tá certo? Muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que você vai estar assistindo, mas tudo bem. Na próxima aula, já quero falar que na próxima aula, né, aproveitar esse momento aqui, que na próxima aula será a nossa aula de número... seria a de número 19. Nós vamos falar aplicação da lei penal em relação às pessoas. É o último tema desse semestre, tá? Eu vou falar na nossa aula de sábado. Se vocês toparem, nós faremos uma webconferência pela manhã. É questão de 1 hora e meia. Tá matado a paca, tá? E eu vou postar a aula antes e depois o senhor dê uma boa lida aí, uma boa estudada. E se quiserem fazer a web, a gente faz no sábado de manhã, tá certo? No mais, agradeço a todos e tenham bons estudos. Até mais.